Vamos continuar hoje conhecendo mais um pouquinho da história da perseguição no Cariri que aconteceu aos primeiros missionários batistas regulares. E um dos primeiros, nós já vimos, foi o missionário Edward McLean. E depois de 4 anos em Juazeiro do Norte, ele escreveu uma carta ao Dr. Robert Ketchum, nos Estados Unidos, para lhe contar das bênçãos e também das perseguições que ele estava recebendo e enfrentando naquele lugar. E então ele escreveu assim: este progresso tem dado a todos nós uma satisfação profunda, mostrando-nos como o Senhor tem aberto uma porta após outra para nós. Mas se nós temos sido abençoados, os nossos inimigos têm se enfurecido contra nós. Então, aos poucos ele via a bondade de Deus, o cuidado de Deus, mas eles também enfrentaram a fúria das pessoas contra eles e contra os ensinamentos das Escrituras. Ele conta que um juiz vendeu para eles um terreno para que a igreja tivesse um espaço onde eles pudessem se reunir. E ele contou um fato que aconteceu uma noite, onde eles sempre se reuniam para fazer os cultos de orações, às quarta-feiras, né? E depois que a missionária Mary Mills e o senhor e senhora Knott chegaram, ele conta desse acontecimento, que uma quarta-feira eles estavam reunidos para fazer o culto na casa, e eles começaram o culto com os cânticos, né, e oração, e depois iriam seguir para o devocional e estudo da palavra de Deus. Então, enquanto eles estavam ali cantando, eles ouviram que começou um grande barulho, e aquele barulho ia aumentando, mas eles continuaram ali na igreja, na casa, né, celebrando o culto. E então eles notaram que um padre tinha pedido para entrar na casa vizinha e continuou lá fazendo orações e zoando, tentando de alguma forma atrapalhá-los. Então, quando ele viu, passou 10 minutos fazendo oração e viu que eles não deram atenção e que não pararam o culto, então aquele padre, ele saiu para fora e começou a xingá-los e a dizer muitas coisas feias, né, sobre os missionários e a gritar. E então as pessoas começaram a vir para a rua para ver o que estava acontecendo. E rapidamente se juntou uma grande quantidade de pessoas ali, né? E quando o padre viu aquelas pessoas chegando, então ele se sentiu ainda mais corajoso e começou a xingar e a difamar os missionários na frente da casa, ofendendo eles. Então isso ia se tornando quase que sempre acontecendo essas coisas com eles, né? Então, depois que eles compraram um terreno, né, para fazer uma capela lá na cidade de Juazeiro do Norte, os padres se enfureceram ainda mais. E eles até organizaram a hora católica, onde eles sempre se reuniam. E durante a construção e a reforma ali, eles continuavam dizendo coisas feias a respeito dos missionários, xingando eles, mas ao ponto que a construção ia acontecendo, os padres foram ficando mais enfurecidos e começaram a atacar publicamente os missionários, mencionando o nome deles, e eles juntaram, né, alguns católicos fanáticos
e invadiam a praça onde eles estavam fazendo culto ao ar livre, eles sempre se aproximavam. E teve nesses dias, né, em abril de 1940, na verdade, no último domingo à noite, no sermão, né, que o padre fez, ele convocou os fiéis dele a fazer uma ação contra os missionários, e eles incentivavam eles a invadirem a casa dos missionários, quebrarem tudo que eles tinham, para ver se de alguma forma eles iam sair de lá, daquele lugar, ia deixar Juazeiro do Norte. E eles, no início, eles só mencionavam, chamando-os de bodes, dos protestantes, mas com o tempo eles começaram a realmente mencionar o nome dos próprios missionários. E várias ocasiões, né, eles tentaram contra a própria vida dos missionários, né. Teve uma ocasião que um católico, né, fanático, ele estava tentando matar o missionário Edward McLean. Então, desde aquela época, né, a polícia estava sempre tentando protegê-los. Ele sempre procurava a ajuda da polícia, mas uma certa vez um jovem policial, que talvez fosse até um crente, ele viu que estava tão perigoso que o pastor Eduardo McLean estava correndo tanto risco que ele chegou para o pastor Eduardo e disse: olha, eu posso emprestar o meu revólver para o senhor, para que o senhor possa se defender, eu acho que está muito perigoso para o senhor. Então o pastor Eduardo McLean disse para ele: olha, eu não posso atirar em ninguém, mesmo que seja em minha autodefesa, eu não posso fazer isso aqui. Então aquele soldado, ele viu que o risco era tão grande que ele disse: olha, então hoje eu vou ficar aqui para defender o senhor. Então aquele rapaz passou a noite lá com eles, porque se acontecesse alguma coisa, ele estava lá para defendê-lo. Foram muitas perseguições, muitas coisas aconteciam, né? Muitas pessoas difamavam eles e o enfrentavam, mas isso não impediu o progresso do Evangelho naquele lugar. Aos poucos Deus ia alcançando as pessoas que Ele tinha escolhido ali, iam sendo salvas e o Evangelho ia sendo pregado naquele lugar. No ano de 1940, o missionário Edward McLean, ele trouxe uma família que morava no sítio Baixio, em Base Alegre. Ele trouxe para o Juazeiro do Norte para auxiliá-lo na igreja. Então a família veio completa, né, para eles ajudarem nos ministérios da Igreja Batista Regular em Juazeiro. Então eles já tinham a igreja lá, já estava inaugurada, e ele trouxe aquela família para ajudar. E aquele senhor, ele, quando chegou em Juazeiro do Norte, ele viu que a perseguição lá era muito maior do que lá no Baixio, em Base Alegre, né? A perseguição para os próprios crentes ali era demais, muito mais do que ele tinha vivido já lá, né? Naquela época também vivia lá o famoso Frei Damião. E o Frei Damião, né, quando ele ia fazer a Santa Missa dele lá, ele sempre falava contra os evangélicos, contra os missionários e contra os crentes de uma forma geral. Ele dizia: não dê emprego para crente, não cumpre nada a eles. Então, aquele irmão, o Joaquim Vieira, né, ele sofreu isso na pele, ele soube bem o que era, via que esses ensinamentos do Frei Damião era como se fossem uma lei ali em Juazeiro do Norte, né? Porque quando ele chegou lá,
entre os anos de 1940 até 1943. Então ele começou a vender água, ele vendia água potável, né, nas ruas para ganhar algum dinheiro para ajudar no sustento da sua família. E ele usava uma jumenta que ele tinha, né, e uma ancoreta, né? Aqui a gente chama de, na Bahia é conhecida como cangalha, que coloca os barris e coloca água, e ele saía vendendo nas ruas do Juazeiro do Norte, né? E ele sentiu na pele isso que o Frei Damião dizia, né? Porque muitas vezes ele já estava tirando a água do barril para a pessoa que ia comprá-lo, e alguém passava e dizia: olha, não compra água desse bode não, porque era assim que eles chamavam os crentes. E a pessoa, mesmo precisando da água, querendo a água, ele desistia da compra só porque ele era um crente. Então esse irmão também, ele sofreu na pele essa perseguição que acontecia contra os crentes naquele lugar. E sempre tinha muitas coisas, são muitas histórias, né? Esse livro tem apenas parte de histórias que foram mencionadas. E ele menciona numa carta que em maio de 1947, um pouco antes de sair de casa para realizar um culto na praça da cidade, então o irmão veio e ele viu um homem armado com um grande facão, e ele disse para o pastor Eduardo McLean: olha, o senhor não saia, que aí tem um homem armado e ele vai tentar matar o senhor. Então o pastor Eduardo McLean avisou para a polícia, e a polícia veio e pegou aquele homem. E quando a polícia o conduziu até a delegacia, né, aquele homem, ele disse que ele era filho da Virgem Maria e que ela tinha mandado ele ir lá para proteger o povo contra aquela nova doutrina, e que ele tinha que matar o pastor para impedir que aquela religião crescesse em Juazeiro do Norte. Foram muitas perseguições, eles enfrentaram muitas lutas. Os primeiros missionários enfrentaram uma vida muito difícil, muita perseguição. Quando eles estavam realizando os cultos dentro da igreja, muitas vezes as pessoas vinham e ficavam berrando durante todo o culto, tentando de alguma forma atrapalhar, jogavam pedras na igreja. Eles tentavam de todas as maneiras impedir que os cultos fossem realizados. Eles faziam todo tipo de perturbação para que aquele culto não continuasse. Acontecia também que eles realizavam cultos públicos, né, ao ar livre. E quando acontecia isso, geralmente os jovens, adolescentes, eles sempre chegavam jogando areia, jogando pedras, ovos, frutas podres. Eles sempre faziam isso contra os missionários, contra as próprias pessoas que estavam liderando os cultos, e até as pessoas que estavam assistindo o culto sofriam também com esse tipo de ataque. E ele também conta uma história que foi o ataque ao pastor Raimundo Teixeira. E conta que o pastor Raimundo estava realizando um culto ao ar livre na praça, né, em Juazeiro do Norte, e uma multidão chegou e eles vieram com muita força, com muita violência, e o objetivo deles era acabar realmente o culto, encerrar totalmente aquele culto. Então, quando eles chegaram, o pastor Raimundo, ele já estava pregando, então eles entraram fazendo barulho, e eles
aquele homem agarrou o pastor Raimundo e ele agarrou a gravata dele e ele ficou puxando a gravata com o objetivo de enforcá-lo. Ele queria mesmo era estrangulá-lo. Mas o pastor Raimundo ele já estava acostumado a sofrer as perseguições e a ser bombardeado de todas as coisas, que ele já se precavia, né? Ele não usava gravata nova, ele sempre usava gravatas mais velhas, já com medo de que um dia isso pudesse acontecer. E realmente chegou o dia, né, que o homem veio para estrangulá-lo e pela graça de Deus, né, a gravata já era velha e ela se rasgou e ele não o estrangulou. E as perseguições aconteciam de todos os lados. Ele conta, né, que um outro momento, um senhor chamado Joaquim e dona Valdertrudes, elas convidaram, né? Nessa época já não tinha mais só o pastor Eduardo Maclay, mas outros missionários foram chegando, né? Pastor Haroldo Rainer e também o pastor Jim Wilson, e ele já estava na Igreja Batista Regular em Juazeiro do Norte, né? E ele foi chamado para realizar um culto na frente da casa, né? Desse senhor. E enquanto o pastor ele foi realizar esse culto, né? Foi com ele também um coronel, o senhor conhecido como Zeli, e a missionária Mary Mills e vários seminaristas, né, que já tinham o Instituto Batista Regular. Foi no ano de 1956, e o coronel Zeli dirigia as músicas naquele dia, né? Então, naquele momento, os padres de Juazeiro do Norte, eles estavam realizando uma grande procissão, né, na cidade, e na hora que os missionários começaram o culto na calçada, né, na frente da casa de seu Joaquim e dona Valdertrudes, a vizinha deles, que não gostava de crentes, uma senhora chamada Maria das Dores, ela foi chamar o Frei Miroque. E ela foi chamar e pedindo para ele, olha, se eu precisar acabar, espancar ou até matar esses crentes de lá. Então, era um culto a ar livre e o missionário Jim Wilson e o coronel Zeli estavam realizando o culto quando a turma chegou, e eles chegaram muito violentos. O culto ainda estava na primeira parte, né? Eles ainda estavam nos cânticos, cantando os hinos, e então o Frei Miroque veio com uma turma e eles começaram a perseguir as pessoas que estavam ali. E aquele grupo, né, do Frei, ele encheu a rua de gente e eles começaram berrando e gritando chibode, chibode, era a forma dele dizer para os crentes irem embora, né? Mas aquilo não impedia aqueles missionários e aqueles irmãos de permanecerem firmes ali, adorando a Deus e tentando pregar o Evangelho. Então eles gritavam e rezavam a Ave Maria bem alto para ver se de alguma forma eles atrapalhavam ou faria com que os missionários pudessem parar o culto. E aí, mas mesmo assim, os missionários e os irmãos continuaram ali adorando a Deus, fazendo o seu culto, e eles começaram a jogar pedras no meio do grupo para atrapalhar, para dar medo nas pessoas, né? E eles começaram a ameaçar de morte, que se eles não parassem, iriam matar, mas eles não pararam o culto. Então tinha algumas senhoras presentes naquele culto, e ali elas entraram e foram lá para a mesa de dona Valdertrudes e começaram a orar, pedindo a ajuda de Deus, né? Então naquele momento, a multidão com o Frei Miroque, eles foram até
à delegacia, né? E eles foram para pedir permissão para acabar com o trabalho dos crentes naquela cidade. Eles estavam determinados e quando eles saíram, eles disseram: ó, se a gente voltar e vocês estiverem aqui, vocês vão morrer. Nós vamos matar. E então ele foi, né, com esse objetivo, e eles foram para falar com o delegado e eles queriam autorização para acabar com todos os trabalhos evangélicos em Juazeiro do Norte. Ele queria aniquilar totalmente. E naquele momento, o delegado, ele disse algo bem interessante. Ele disse: os crentes têm os mesmos direitos de realizar os seus cultos quanto vocês. Então, os mesmos direitos que vocês têm, os crentes também têm. E ele disse para o Frei Miroque, ele disse: olha, se alguém da sua turma atacar um dos pastores ou algum participante no culto dos evangélicos, vou prendê-los. Vou prendê-los por violência e vocês, os frades, os padres, por incentivar e instigar a violência contra os evangélicos. Naquele momento, eles pararam. Eles não voltaram para interromper o culto. Mas as perseguições não pararam por aí. Mas só no próximo capítulo a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história.